Então, pessoas, eu me propus a fazer aqui uma cena do filme Godzilla vs King Kong. Eu peguei um estilo do filme em que há o confronto entre os dois titãs, dos dois kaijus em Hong Kong, e usei como referência para fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa que eu faço é o grid. Um grid bem básico, como vocês podem ver, marcando mais ou menos as proporções. E depois disso eu amplio esse grid, né, e passo a fazer o traçado com um lápis para fazer o sketch básico, né, o desenho inicial, definindo as formas, um pouco dos valores já, buscando confirmar as proporções, a expressão das criaturas, enfim, tentando resolver o máximo que eu posso no desenho para depois, na hora da pintura, eu ter menos trabalho de correção, de alteração. Então, depois que eu faço o traço, vou para uma pintura de base, que é uma pintura chapada, que serve só para já dar um tom inicial ali que geralmente eu boto uma cor escura e depois eu vou iluminando, vou botando cores mais claras em cima para ir trazendo volume. Mas ela serve também como máscara para limitar a minha pintura, né? Ela não sai daquele espaço. E como é uma cena noturna que eu peguei, que está sendo uma batalha que está sendo travada em Hong Kong com toda a iluminação dos prédios e bastante neon, a imagem de referência ela tem as duas criaturas, elas estão bem coloridas pelas luzes desses neons. Então eu tentei trazer isso que foi o que mais me interessou. Além disso, também me interessou bastante pensar as texturas diferentes das duas criaturas, né? Um com os pelos e outro com as escamas, como uma proposta de estudo bem legal, né? Você tem que trabalhar com essas cores que são diferentes. Para o Godzilla até que não foge tanto, ele já tem esse tom esverdeado, então para ele já está mais próximo do... Se ele tivesse numa iluminação à luz do sol, ele não fugiria tanto assim dessa cor. Agora o King Kong, ele geralmente tem uma pelagem mais marrom escura, então ele ficou esverdeado, né, nesse cenário, como pode ver na referência, e então mudou bastante, assim, então foi um desafio tentar manter essa característica e ainda assim passar a impressão de que é o pelo dele, e ele está colorido apenas pela luz, né, e ele não tomou um balde de tinta colorida em cima. Então foi um estudo legal para mim, para estudar foi um desafio, né? Estudar como é que a pelagem se comporta ali nessa luz, e esse contraste de texturas entre as duas criaturas. Então depois que eu faço a pintura base, começo a colocar as cores iniciais, eu já vou tentando construir o volume, né, das criaturas. Então o volume geralmente a gente vai trabalhando com a relação entre luz e sombra. Então, sempre tentando estabelecer os valores do trabalho, por isso que algumas vezes vocês veem que eu coloco normalmente uma camada superior, um filtro preto e branco, para ir conferindo se meus valores estão corretos. Né? Ou seja, se a luminosidade daquela cor está condizente com a minha referência, se ela está dando o efeito que eu quero para manter o volume e o contraste de uma forma bacana, assim, né, que funcione no trabalho. Então, por isso que eu vou sempre checando, eu vou sempre trocando entre o colorido e o preto e branco, porque como eu ainda tenho que treinar mais meu olho, eu ainda tenho dificuldade de ver na cor se eu estou realmente com uma luminosidade correta ali. Então, por isso que eu uso esse artifício. Um olho mais treinado, um artista mais competente, com certeza não precisaria fazer esse tipo de coisa. Mas como eu ainda estou em processo de exercitação desse meu olho, né, criando essa sensibilidade, eu preciso sempre estar buscando isso. Eu faço a mesma coisa com a minha referência. Eu tenho a minha referência colorida do filme, do estilo do filme,
E eu fiz uma cópia dela e coloquei em preto e branco para eu ir fazendo esse equivalente, né? Comparando se eu não estou fugindo muito. Assim. Claro que não estou assim, preocupado em fazer foto realista e nem exato, né? Eu estou tentando só usar como referência mesmo para criar um modelo aproximado que mantenha o efeito que está sendo mostrado ali naquela cena, que é a batalha entre os dois e a iluminação da cidade sobre a pele deles, né? Então, aí em diante é todo um trabalho de modelagem mesmo, uma modelagem 2D, mas é uma modelagem que você vai estabelecendo onde é que são os pontos de maior luz, os pontos de sombra, os pontos de sombra projetada, de luz refletida, e com isso você vai construindo o volume das formas, né? Essas voltinhas todas do pescoço da criatura, né? Todas essas entradinhas das escamas, a curvatura dos dentes, da língua, a entrada dos olhos, né? Você tem que estabelecer muito bem como é os valores ali, né, nessas relações para que você passe essa impressão de que há ali uma profundidade, que a órbita do olho está inserida ali dentro de uma cavidade, que a língua está inserida dentro da cavidade da boca, então você precisa trabalhar com essa relação entre o claro e o escuro, esse contraste entre os valores para você definir bem, né, para quem for olhar a obra conseguir acreditar, né, comprar aquela ideia de que aquilo ali é uma boca, que tem uma língua ali dentro, que tem um dentezinho que está sendo iluminado pela luz do neon, ou que está mais à frente, está mais atrás, enfim. Toda essa ilusão que a gente cria, né, através do desenho. Né? Essa ilusão de espaço, de volume, de profundidade. Que é obtido não só através do desenho em si, do traço, mas do contraste entre a luz e a sombra. Então por isso que eu falo que é uma modelagem, né? Você está como se estivesse esculpindo mesmo, só que numa uma plataforma bidimensional. Você só está trabalhando com a ilusão de profundidade. Então há todo um processo inicial, né, de estabelecer não só a forma, mas também os volumes e também as cores, onde é que se encaixam certas cores. Né? Então, onde há uma luz direta mais forte, eu fiz a marcação ali dessa luz alaranjada que pega superior na cabeça deles. Marquei bem, eu quis fazer esse contraste bem intenso, como está na minha referência. E depois, né, como os corpos deles, principalmente o Godzilla, ele fica mais à sombra, mas mesmo ficando mais à sombra, ele está cheio de detalhes ali que, por mais que sejam mais discretos, eles existem e eu tentei reproduzir de uma certa forma, né? Claro que talvez eu precisasse ter trabalhado de uma forma melhor, eu acho que não ficou tão bom como deveria ter ficado. Eu acho que eu tive bastante dificuldade nas escamas dele, eu acho que eu poderia ter trabalhado de uma forma melhor. Mas para esse exercício eu acho que eu até obtive um bom resultado, eu acho que eu estou parcialmente satisfeito. Mas eu fiquei mais satisfeito foi com a pelagem do King Kong. Eu acho que eu tive bastante dificuldade assim, para entrar nela primeiro, ver qual o brush que eu usava para ter uma solução melhor, para passar uma ideia melhor de pelo. E eu fiz alguns testes, fui trocando e testando brushes, mudando pontas e mudando os efeitos dele, né? A pressão, o ângulo, o espaçamento, enfim, toda uma customização que eu fui fazendo ali no Krita com os brushes básicos, mas fui só mexendo ali nas propriedades para tentar chegar no que eu achava assim que poderia dar um efeito melhor. E no fim acabei ficando com um brush bem básico, assim, que eu mudei bem pouca coisa e eu acho que ele me ajudou bastante assim, a fazer o pelo do animal. Aí eu estou trabalhando com os dentes, né, fazendo ali esculpindo ali, né, o desenho da dentição. E aí eu já vou
traçando o pelo, né? Fazendo alguns testes, meio na dúvida, mas colocando as cores onde eu acho que são os locais corretos e vou fazendo vários passes, né? Eu passo uma primeira vez, tento estabelecer uma certa modelagem ali do pelo, onde é que ele afunda, onde é que ele está mais alto, onde é que ele está mais baixo, onde é que ele está sofrendo uma luz direta, onde é que ele está em zona de sombra. Ó, então aqui é um exemplo dos testes que eu fiz, com vários brushes, na verdade o mesmo brush, só que com vários tipos de setups diferentes. Lembrando que, assim como o outro vídeo que eu postei do Cogumelo Guerreiro, esse aqui também eu fiz ao vivo pelo Twitch, então por isso que ele tem, às vezes ele aparece um continua, e por isso que tem ali o slideshow ali mostrando as minhas imagens, que eu tô, ao mesmo tempo que eu estou desenhando, eu estou mostrando ali a minha galeria do que eu já fiz e tal. E daí na edição eu acabei não tirando certas coisas, acabei deixando. Eu volto ali depois que eu estou satisfeito com o brush, eu volto para fazer a modelagem. Daí vou fazendo aquilo que eu falei, vou fazendo uma primeira passada, faço ali alguns traços, depois volto, faço uma segunda passada. Dificilmente eu fico muito tempo ali só numa zona, fazendo ela, digamos assim, os mínimos detalhes e depois passo para outra zona. Geralmente eu faço uma passada meio geral e vou como se fosse uma impressora que vai imprimindo várias vezes para ir aumentando a densidade dos pontos. Eu passo a cabeça inteira dele, daí volto, passo de novo e assim vai indo. Porque à medida que a gente vai pintando, a gente vai vendo onde ficou mais frágil, né? Então, quando a gente vê o conjunto, ajuda mais. Assim, quando a gente está muito centralizado num detalhe, às vezes a gente perde um pouco como é que ele se encaixa no geral, né? Daí é todo um trabalho de refinamento, né? É um trabalho bastante minucioso que acaba tomando bastante tempo. Tem que ter uma certa paciência para você, como diz o Hart Fowler, ele para você sair do bom e ir pro excelente, né? Digamos assim. Não estou dizendo que o meu trabalho ficou excelente, mas a tentativa é essa, né? De você não se contentar com apenas com o bom, né? Você descansar um pouco, se está cansado, né? Volta no outro dia com um fôlego renovado e dá uma olhada de novo ali na tua peça para ver se realmente você está satisfeito, mexe mais um pouco se necessário, enfim, para você conseguir, porque às vezes você fica tanto tempo em cima de um trabalho que você acaba por cansaço e por teu olho assim tá acostumado a ver aquilo ali, você acaba deixando passar várias coisas. Então, por isso que às vezes você mostra para uma outra pessoa e essa outra pessoa vê alguma coisa muito que você deixou passar, assim, você não viu. E é por causa desse costume, né? A gente vai acostumando com aquela imagem, o cérebro vai acostumando, o nosso olho vai acostumando com aquilo e a gente acaba não vendo mais certos detalhes, certos problemas que podem ter naquela imagem. Por isso que geralmente também a gente costuma. Nesse aqui não aconteceu, mas eu acho que eu não fiz nenhuma vez, não sei, não lembro direito. Mas se eu fiz foi muito pouco. De inverter a imagem, né? Espelhar. Porque isso ajuda a trazer uma renovação para aquela imagem e a gente acaba vendo coisas que não via antes. Então por isso que a gente faz o flip, né, na imagem de vez em quando, para ajudar a ver esses problemas que podem estar ali e a gente não está vendo porque a gente está acostumado a ver ela daquele jeito, naquele ângulo, às vezes por 10, 12, 16, 20 horas seguidas. Né? Esse trabalho eu levei. Acho que eu levei 16 horas, né? Dividido em uns 3 dias. Então eu vou passando de um pro outro também, né? Eu volto do King Kong pro Godzilla. Tentando chegar a um detalhamento parecido com o que eu fiz com o King Kong.
para manter os dois numa harmonia, né? Não ficaria estranho detalhar toda a pelagem ali do King Kong e o Godzilla fica um pouco detalhado. Daí eu tentei trabalhar melhor as escamas, trazer um pouco mais de profundidade, trabalhar mais as entradinhas, pontos de luz eu fui marcando, para ver se eu conseguia dar mais essa impressão ali de dobrinhas, de escaminhas, essas entradas entre as placas, uma placa em cima da outra, as rugas, as dobras ali da pele do animal. E basicamente isso, assim, aí um detalhezinho da baba, eles abrindo a boca, a baba saindo dos dentes, né? E basicamente só o que vocês estão vendo aí é trabalho de detalhamento, né? De confirmar se algumas coisas estão boas ou não, se eu consigo detalhar ou melhorar um pouco mais como é que a luz está incendida em tal ponto, se os valores estão corretos, se eu não acabei esses trabalhos fugindo dos valores, estragando um pouco. Daí eu vou confirmando essas informações e vou fazendo um ajuste mínimo, né, mais detalhado, assim, com mais cuidado. Então é um trabalhinho mais, como eu falei, um trabalhinho mais lento, mais cuidadoso. Mas a figura geral tá feita, as cores estão resolvidas, a luz está resolvida, é basicamente isso. O restante mesmo é só a busca desse detalhamento aí para trazer o melhor efeito possível. E depois disso, no final, eu só busquei então tirar esse fundo, esse background liso e colocar um fundo blur da cidade. Daí eu peguei a própria imagem que eu usei de referência e usei aquela cidade ali, joguei um blur bem intenso em cima e apliquei como fundo do trabalho. E é isso, assim, porque meu foco eram as criaturas, eu não quis me preocupar muito em fazer detalhamento de fundo, fazer o cenário direitinho, até porque eu achei que isso ia acabar tirando o foco deles, ia deixar a imagem muito poluída. Então eu quis só sugerir, né, o ambiente que eles estavam, mas não mostrar assim com clareza como é que é esse ambiente. Usei bastante multiply, né, então o exemplo que eu falei, né, usei bastante multiply para uma camada separada para ajudar eu construir um pouco mais as sombras, escurecer umas partes que eu achei que estavam ainda muito claras e tal, ajudar a trazer mais volume para as formas. Eu acho que funcionou, acho que ficou bom. E, de novo, como eu estava falando, quando a gente vai fazendo certos ajustes, a gente vai vendo certos probleminhas e vai tentando corrigir. Aí eu fui limpando a imagem, certos pedacinhos de pintura assim, que escaparam da área que eu delimitei e tentei dar uma forma melhor para os dentes ali da criatura, enfim, fui limpando a silhueta deles, né? Fazendo uns testes com os blue, tentando apagar algumas coisas que ficaram ali atrás que estão atrapalhando a minha pintura, só para sugerir mesmo. E é basicamente isso. Esse ficou o trabalho, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, manda mensagem aí. Espero que ajude aí quem está estudando aí também, que eu também tô na luta, tô aprendendo aí também, tá
Foi uma experiência bem legal, bem interessante. Um abraço, tudo de bom. Valeu.